E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de tratar o seguinte problema. Eu quero resolver esse limite. O limite com n indo para infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Que é basicamente um problema de limites, mas a gente vai acabar chegando em algumas situações interessantes. Bom, a primeira coisa que eu vou querer fazer é tentar fazer isso aqui chegar naquela situação de logaritmo que a gente usou alguns vídeos atrás para poder trabalhar melhor. É um pouco mais fácil. Então eu não vou calcular, não vou querer calcular o limite dessa função aqui. Eu vou querer calcular o limite do logaritmo dela. Então a primeira coisa que eu quero fazer é tentar descobrir quem que é o logaritmo natural dessa função aqui. Bom, aqui a gente pode usar as propriedades do logaritmo e chegar que isso aqui é n vezes o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre n. E, bom, e aí o que eu quero fazer é calcular o limite disso aqui. Bom, o que eu quero fazer é calcular o nosso limite. Nosso limite nas mesmas condições que a gente estava tratando no limite inicial. N tendendo ao infinito. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer uma substituição inteligente. A minha substituição é fazer o seguinte. O meu n eu vou chamar o não o meu n, né? O meu 1 sobre n, que é esse fator que está aqui dentro, eu vou chamar de ΔX. E qual que é a consequência de chamar o meu 1 sobre n de ΔX? É que quando o nosso n vai para o infinito, quando esse cara aqui vai para o infinito, esse aqui vai para zero. Então, com essa substituição, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou calcular o meu limite com ΔX indo para zero. E se 1 sobre n é ΔX, n é 1 sobre ΔX do nosso ln de 1 mais ΔX. De 1 mais ΔX. E, bom, isso facilita um pouco as coisas. Por que isso vai facilitar um pouco as coisas? É que eu posso usar um artifício, que é o seguinte. Tudo bem se eu pegar isso aqui e somar zero, porque continua a mesma coisa, certo? Se eu somar zero, continua a mesma coisa. E eu sei que ln de 1 é igual a zero. Então eu vou pegar isso aqui e vou somar ln de 1. Ou, também, não vai fazer muita diferença se eu subtrair zero. Aqui no nosso caso, para poder facilitar as contas, eu vou subtrair ln de 1. Que aí eu não mudei nada. Eu estou subtraindo zero. E aí eu tenho uma situação que a gente já conhece, né? Que é o quê? Como que eu posso reescrever isso aqui? Isso aqui é o limite de ΔX tendendo a zero de ln de 1 mais ΔX menos ln de 1 menos ln de 1. Não precisa dos parênteses. Menos ln de 1.
isso dividido por ΔX. E quem que é isso aqui? Quem que é esse limite? Bom, esse limite é a definição rigorosa da derivada, né? Então, quando a gente está tratando esse limite aqui, toda essa coisa aqui nada mais é que a nossa derivada do nosso ln de x. Só que esse ln de x ele é calculado em x igual a 1, né? Por causa desses 1 aqui. É a nossa derivada no ponto x igual a 1. E qual que é a derivada do ln de x? A nossa derivada do ln de x é 1 sobre x. E isso aqui calculado no ponto x igual a 1. Isso dá 1 sobre 1, que é 1. Então, ok. Toda aquela coisa, aquele logaritmo, o limite daquele logaritmo vai dar 1. E, bom, para que a gente calculou toda aquela coisa? Lembrando que o nosso problema inicial não era calcular o limite do logaritmo. Nosso problema inicial era calcular o limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n, isso elevado a n. Mas por que a gente calculou aquele logaritmo? Porque a gente vai ter... A gente pode escrever que isso aqui é igual a e vezes o limite daquele logaritmo. N tendendo a infinito de ln de todo aquele trambolho que a gente calculou, que é 1 mais 1 sobre n elevado a n. E esse limite aqui, né, a exponencial de um limite é igual ao limite da exponencial. Então, esse limite que está aqui eu posso reescrever de forma que fique mais palatável. Né? Ln do infinito é de e elevado a ln de 1 mais 1 sobre n elevado a n, certo? E a gente sabe que esse limite aqui é 1. Então, isso aqui é elevado a 1, que é e. Então, tá aí uma coisa interessante. Por que esse limite é importante? Porque até agora a gente introduziu que é um número que resolve a nossa vida, que tem aquelas propriedades que a gente tratou até agora, mas a gente não chegou ainda em o que é e. Bom, a gente chega então que esse limite aqui é o nosso valor de e. E tá. E como é que a gente faz para calcular? Bom, a gente não consegue chegar no infinito, né? Porque esse limite é infinito. Mas, dependendo da precisão que a gente quer, se a gente substituir esse n por um número grande o suficiente, a gente chega num valor muito razoável de e. É um número irracional, então ele é um número com números decimais infinitos, né? Casas decimais infinitos, infinitos algarismos. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente não consegue chegar no infinito, eu vou pegar um valor bem alto para poder tentar definir. Eu vou pegar o nosso n igual a 10.000. E aí eu jogo aqui, né? Eu não consigo fazer o limite infinito, mas eu consigo fazer, por exemplo, 1 mais 1 sobre 10.000. Isso elevado a 10.000. A gente pegar a nossa calculadora, a gente vai ver que isso aqui dá aproximadamente 2,1782, que é uma aproximação razoável, né, para o valor de e. E, bom, os computadores vão calcular e assim, né? Vão jogar um valor bem alto para n, de acordo com a precisão que você quer. Pode ser 10.000, pode ser 10 milhões, pode ser 10 trilhões. Depende da nossa precisão, chegar num valor
que vai ser muito próximo do valor verdadeiro de E. Sobre esse tipo de limite, como a gente já acabou de ver mais ou menos qual é o macete para calcular, né? Eu quero deixar o seguinte exercício. O exercício é o seguinte. A gente já sabe, né, que aquele limite é E. Então é o seguinte. Usando que o limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a E. Isso aqui a gente já sabe. Calcule o nosso primeiro limite vai ser limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a 3n. Nosso segundo limite vai ser limite de n tendendo a infinito de 1 mais 2 sobre n elevado a 5n. E o nosso terceiro limite vai ser, vamos escrever aqui, o nosso terceiro limite vai ser o limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre 2n, isso elevado a 5n. Bom, era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.